Débora, vamos seguir tratando desse assunto. Eu aqui correndo o risco de passar por uma chamada oral, porque a gente vai conversar justamente com o coordenador desse trabalho, o professor Oscar Vilhena, já na tela aqui conosco. Espero que a nossa reportagem tenha feito jus à qualidade deste trabalho, que envolveu, como a gente disse, mais de 20 juristas, cientistas sociais, alguns dos nomes mais brilhantes da academia brasileira, de pessoas que entendem e muito do funcionamento das instituições democráticas e do próprio Supremo Tribunal Federal. E foi Oscar Vilhena quem entregou em mãos ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, uma cópia deste documento para que depois os demais ministros também tenham acesso. Oscar, muito boa tarde, sempre um prazer recebê-lo, ouvi-lo. E queria então saber como foi a receptividade do presidente do STF e o quanto essas medidas, na sua avaliação, de fato são importantes para que o Supremo não só resguarde a Constituição, mas o próprio bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E a reportagem está tão boa que eu acho que eu vou substituir o sumário executivo que nós fizemos por ela. Se vocês me emprestarem, vai ser de grande valia. Olha, é um prazer realmente estar aqui com vocês para discutir esse tema, que é um tema extremamente relevante, ao nosso ver, para a sociedade brasileira. O Supremo tem cumprido ao longo desses 35 anos uma tarefa muito importante na defesa de direitos, na defesa da democracia, especialmente nessa última quadra da nossa história, onde a democracia foi particularmente ameaçada e encontrou no Supremo uma trincheira muito importante. Tá? Agora, o fato, Yuri, é que a Constituição brasileira, dada a sua amplidão, ela transferiu, ainda que involuntariamente, ao Supremo, um enorme poder de decidir sobre questões que em outros países ficam com o parlamento, ficam com o executivo. Como tudo virou regra constitucional, evidente, quando há um conflito sobre regras constitucionais, quem tem a última palavra sobre isso é o Supremo. Então, isto não foi um processo de usurpação, mas foi um processo de delegação. O corpo político brasileiro delegou muitas competências ao Supremo. E ao exercer essas competências, ao arbitrar conflitos no campo indígena, no campo tributário, no campo dos direitos humanos, no campo da economia, ao julgar políticos por casos controversos, como a gente teve ao longo dessa história, o Supremo vai sendo sobrecarregado. Eu acho que esse é o ponto. Como lidar com um órgão que está sendo sobrecarregado e como fazer com que ele, de um lado, tenha regras de autocontenção, que o ministro Fachin fala muito, para que ele possa eliminar os seus pontos de vulnerabilidade. Então, acho que esse é o propósito do projeto, e a recepção por parte do ministro Fachin foi muito positiva. Em grande medida, há uma sintonia, não só com o ministro Fachin, mas também o que o ministro Barroso propunha, especialmente no campo da colegialidade, no campo da qualificação dos precedentes. Esse é um processo que vem desde a ministra Rosa, o ministro Barroso e agora o ministro Fachin. Então, acho que a recepção foi boa, mas evidentemente que tem pontos a serem discutidos, debatidos. Eu acho que não há nenhuma pretensão de ser dono da verdade aqui, mas sim de contribuir para o tribunal para que ele se torne mais sólido, mais sóbrio e mais capaz de dar conta das demandas que lhe são feitas. Doutor Vilhena, é um prazer, Débora, falando contigo aqui de Brasília. É um enorme prazer ter a oportunidade de conversar com o senhor. A gente sabe que esses 11 ministros, eles são de perfis bastante plurais, e aqui não estou dizendo, infelizmente, em relação a gênero, nem em relação à raça, mas em relação a estilos, perfis pessoais, de como pensam, de como se portam, etc. Quero insistir um pouquinho na pergunta do Yuri e aprofundar mais um pouquinho a sua resposta, porque a gente sabe que a corte plural que tem ministros com perfis completamente opostos a o que o ministro-presidente Edson Fachin, muito bem, como o senhor disse, sintonizado com a proposta dos senhores, mas, por outro lado, outros ministros com o perfil quase que oposto. Como é que o senhor imagina ou o senhor espera que se dê esse diálogo?
Débora, eu acho que é muito importante isso que você anotou como uma nota de rodapé na sua fala, que é a ideia de que há uma pluralidade ideológica dentro do Supremo, de percepções de mundo, mas hoje é um Supremo com 10 homens e uma mulher, todos brancos. Né? Então, esse é um problema do Supremo. A sociedade brasileira não se vê representada no Supremo e isso deveria ser uma preocupação dos presidentes da República que virão, de nomear mais mulheres, até porque o desempenho das mulheres, as pouquíssimas que passaram pelo Supremo, foi excepcional. Né? Então, nós deveríamos ter isso. Né? Vamos lá. O que nós temos notado pelas pesquisas de opinião, pelas pesquisas sobre confiança na justiça, na última década e meia, né, é que em sociedades com alto grau de polarização, não só o Brasil, mas no mundo, onde os tribunais desempenham um papel importante, a confiança neles cai. Né? Na medida em que eles têm que entrar em questões de alta relevância, que são controvertidas por natureza, aqueles grupos que se sentem prejudicados ou derrotados, eles passam a desconfiar do tribunal. Né? Então, há um problema em face de uma sociedade polarizada, de confiança nas instituições, e o Supremo não está fora disso. Antes, o contrário, potencializa essa desconfiança. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque os ministros que estão lá, né, que são muito distintos e que têm um alto interesse em ampliar o seu poder, dos seus gabinetes, da sua influência, eles também têm que ter clareza de que se há uma queda da confiança no tribunal, todos perdem. Tá? Então, a nossa perspectiva, quer dizer, eu acho que o trabalho, embora seja um trabalho, vamos dizer, de propositivo, uma sugestão voltada a melhorar ao Supremo e que fere muitos interesses, é que os ministros entendam que muitas vezes a realização dos seus interesses coloca em risco a própria institucionalidade do Supremo e, portanto, no final do dia pode prejudicar os interesses dos ministros. Então, nós entendemos que é um momento em que, passada a borrasca, passada a grande tempestade, o Supremo pode ter clareza de que é o momento para fazer alguns freios de arrumação. Como aconteceu, por exemplo, em 2021, assim que foi derrotado o candidato Jair Bolsonaro, que ameaçava muito o Supremo, a ministra Rosa Weber foi capaz de fazer uma mudança regimental importantíssima, que reduziu o papel das decisões monocráticas. Nós entendemos que esse momento, novamente, é uma janela de oportunidade para que nós sigamos esse curso de aumentar a colegialidade, de falar sobre, vamos dizer, a reforma do sistema de precedentes. Isso é importantíssimo. Eu sei que é uma conversa um pouco de advogado, né? Mas a gente tem que pensar que o Brasil tem 18 mil juízes, tem 91 tribunais e que eles têm que se pautar por um tribunal que dê uma certa estabilidade sobre a jurisprudência. Oscar, deixa eu só colocar uma questão que foi a das que mais me chamou a atenção no conjunto, né? São 9 sugestões e que vão se desmembrando também em algumas diretrizes ali. Mas um ponto específico é a sugestão de vocês de criar um código de conduta para o STF e que isso existe em outros tribunais constitucionais e que isso cairia muito bem. Como que você vislumbra o funcionamento desse código de conduta e, na mesma linha do que a Débora perguntou, o quanto isso iria bem para que toda a instituição tivesse alguns padrões de comportamento e essas diferenças de estilo pudessem ser respeitadas sem comprometer a integridade da instituição? O Supremo ele não precisa só ser imparcial, decidir com integridade. É preciso que as pessoas creiam que ele faz isso. Tá? Então, há uma questão de comunicação pública do Supremo Tribunal Federal. E como o Supremo passou a ser muito demandado para questões de alta a relevância e questões controvertidas, né? E aí eu acho que a gente tem que ter muita clareza que as investigações criminais que se dão no campo do Supremo, isso cobra demais do Supremo, a reputação do Supremo é colocada em xeque, muitas vezes em face da polarização, né? Nós imaginamos que o Supremo deveria
estabelecer algumas regras de conduta para que a população pudesse dizer, olha, eles estão se comportando em conformidade ou não em conformidade. Então, toda a discussão sobre os ministros supremos podem dar entrevista fora dos autos, os ministros supremos podem opinar sobre a vida política brasileira, os ministros supremos podem dar conferências para setores empresariais ou setores sindicais. Veja, hoje não há uma regulamentação sobre isso. Tá? Então, nós achamos que isso deveria ser feito, porque aí o controle social sobre o comportamento se daria a partir de regras e não sobre o que eu acho. Quando é o ministro que fala o que eu quero, eu acho que muito bem, dá uma entrevista do jeito que eu entendo que é interessante. Ou, se o ministro fala o que eu não quero, aí eu discordo, critico o ministro. Então, eu acho que o estabelecimento de regras seria muito importante. Há uma objeção de que já há regras gerais para a magistratura, e isso é verdade. No entanto, um tribunal constitucional é tão peculiar que nós entendemos que regras específicas para esses tribunais são necessárias. É assim na Alemanha, assim em Portugal, assim na França, assim nos Estados Unidos, que tem uma corte com 200 anos e que também enfrenta o tipo de problema que o Brasil enfrenta. Veja, pegar um tema, Yuri, que me parece relevante, a questão de um juiz que é visto como inimigo da parte. Ele pode participar de um processo? Não pode. É o caso do Alexandre de Moraes nesse momento, para a gente não precisar fazer aqui, né, uma hipótese teórica. Veja, num processo normal, pode ser que ele não fosse habilitado a participar do julgamento. Numa corte pequena, que só ela pode fazer esse julgamento, o que a Suprema Corte Americana decide no seu Estatuto de Conduta? Que caso haja uma tentativa de manipulação, tá, por parte da parte para afastar um determinado juiz, a Corte pode decidir que ele participa. Então, veja, existem peculiaridades que nós achamos importantes. Num país como o Brasil, é impossível nós tirarmos a possibilidade de que os juízes deem entrevista. Eles fazem o julgamento em público, eles serão cobrados. Em outros países, eles não podem dar entrevista. Então, eu acho que nós temos peculiaridades, seria muito positivo, são regras simples, de bom senso, onde nós, a partir das quais nós poderíamos, de certa medida, controlar se o Supremo está exagerando ou não naquilo que ele faz. Doutor, o documento, o estudo e o documento que os senhores apresentaram, ele é muito preciso, muito assertivo e de grande valia. Agora, eu vou ter o atrevimento de te fazer uma provocação, doutor. É o seguinte, parte do que os senhores propõem, eu tenho a impressão que os ministros já sabem, mas não colocam em prática. Não há dúvida, o documento não tem nenhuma ambição de estar inovando. De fato, nós reunimos várias pessoas, acadêmicos, ex-ministros do Supremo, ex-ministros da Justiça, e tentamos organizar o que a gente entende como um bom senso para melhorar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, mais do que tudo, e é evidente que os ministros do Supremo conhecem, e até nós tomamos cuidado na redação para não dizer especificamente, olha, tem que escrever um artigo do regimento interno dessa ou daquela maneira. Nós estamos dizendo, olha, há um problema com os precedentes, há caminhos institucionais para corrigir esse problema. Nós estamos sugerindo 2 ou 3 ideias que poderiam fazer isso. É evidente que todos os ministros conhecem esses caminhos. Eu acho que é um convite da sociedade civil, é um convite daqueles que usam o Supremo. É muito importante que advogados de escritórios, vamos dizer, concorrentes, também tenham assinado esse documento. Por quê? Porque nós estamos dizendo, olha, nós estamos convidando os senhores a uma reflexão para que se tornem ainda mais relevantes para a sociedade brasileira, para que qualifiquem a jurisdição constitucional. Nós reconhecemos a importância do Supremo para o Brasil, para a democracia brasileira, mas achamos que ele pode ser melhor. Mas ele pode também se proteger, porque o mundo é perigoso, as cortes constitucionais estão sob ameaça em todo o mundo, especialmente onde há movimentos populistas fortes. Então, nada nos garante que no próximo ciclo eleitoral o Supremo não volte a ser objeto de ataques. Então, veja, eu acho que isso é um alerta
por parte desses amigos do Supremo de que ele pode se proteger melhor, de que ele pode qualificar a forma pela qual ele decide. Nós conversamos com Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional, conselheiro da Fundação FHC, think tank que foi responsável por este trabalho, por este documento, elaborado desde abril e entregue ontem ao novo presidente do STF, Edson Fachin. Oscar Vilhena, muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo. Até a próxima, já deixo aqui meus votos de um bom resto de semana e um bom fim de semana. Débora e Yuri, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e vou roubar o sumário executivo que vocês fizeram da pesquisa. Prazer. É uma honra para nós ter essa não era a nossa ambição, né? Mas fica de muito bom grado para a gente fica muito feliz, não só eu que ajudei a elaborar esse VT, mas toda a equipe da CNN que trabalhou na edição e produção desta reportagem. Muito obrigado mais uma vez, Oscar Vilhena.